A criação. Ao caminhar pelo campo em uma noite estrelada, ao olharmos para o céu e vermos incontáveis estrelas, somos tentados a pensar: de onde veio tudo isso? Quem as colocou aí? Meu caro amigo, não é possível que tão grande beleza seja obra do acaso. Em Gênesis 1 verso 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. É fácil para você crer que do nada surgiu tudo por uma simples explosão? Ou que das palavras de um Deus poderoso tudo veio à existência? Se a primeira crença é a sua opção, então o futuro fica incerto e sem sentido. Entretanto, se deixarmos que a fé em um ser maior do que tudo, e que nos ama, como sua criação, tome conta dos nossos pensamentos, então poderemos visualizar um porvir. O mundo cristão fala muito em Deus e em Jesus, e uma terceira pessoa, o Espírito Santo. Mas como saber quem criou todas as coisas exatamente? A crença em três pessoas da Trindade já é algo bem debatido, pois a maioria de nós falamos em Deus, em Jesus e no Espírito. Entretanto, quando indagados a respeito, simplesmente dizemos: Deus é um só. O relato da criação no livro de Gênesis nos ajuda a entender a existência de uma Trindade no momento do desenvolvimento do universo. O Espírito Santo estava presente, pois o relato bíblico diz que o Espírito de Deus pairava sobre o abismo. Ora, quem é esse Espírito senão o Espírito Santo? A palavra de Deus diz que Jesus foi o agente da criação, e que tudo foi feito por ele. João 1 verso 3. Veja ainda o que nos diz o livro de Hebreus 1 versos 1 e 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. No fim do verso 2 você verá a seguinte frase: por quem fez também o mundo. Ora, sobre o que, ou quem se está falando neste ponto do verso? Simples, do Filho. E quem é esse senão Jesus, o Filho de Deus? Não só o ser humano, mas toda a criação proclama o Criador. Salmo 19 verso 1 diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. É totalmente impossível pegar o telescópio, olhar as galáxias, planetas, nebulosas, luas, e continuar descrente em um ser maior do que tudo isto que conhecemos. Se nós pensamos que Deus criou o universo e o abandonou à sua própria sorte, envolvemos os nossos pensamentos em erros gigantescos, pois a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, diz que ele teve um objetivo ao criar o homem e tudo que o cerca. Lemos em Isaías 45 verso 18, porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, e a fez, ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Podemos perceber que Deus tinha um objetivo em criar. E não era o de abandonar, mas sim povoar a terra. Torná-la habitável. É interessante quando comparamos algumas versões bíblicas, e há uma versão que diz assim: não a fez para ser um caos. Os filmes de Hollywood que passam nas televisões descrevem seres humanos de várias formas, e pela cabeça do homem, muitas vezes passa a ideia de como seria a forma de Deus. Ou seja, como é ele de fato. Quando vamos ao livro sagrado, vemos que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1 verso 27. A forma e a capacidade de amar, pois o homem foi criado perfeito. Sem defeito de fabricação. Sem dor, sem ódio, e sem malícia. À sua frente um Éden perfeito e dentro de si o amor do Criador. Desde o começo o Senhor Deus sempre quis o melhor para seus filhos, e para que o homem não sentisse falta de nada, ele preparou um jardim para ser a morada de sua criação. Em Gênesis 2 versos 8 a 15, diz o seguinte: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista, e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom, ali há o bdélio,
e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion, este é o que rodeia toda a terra de Cuxe. E o nome do terceiro rio é Tigre, este é o que vai para o lado oriental da Síria, e o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. À medida que o conhecimento faz-se mais acessível, é nítida a impressão de que o ser humano torna-se mais descrente. A dificuldade em se colocar a confiança em um Criador supremo de todas as coisas torna-se cada vez mais real. Para muitos, Deus é apenas fruto da imaginação de pessoas ingênuas deixando-se levar por religiões interesseiras. Em Romanos 1 verso 20 diz o seguinte: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem, e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. A palavra inexcusável também é traduzida por indesculpável, bem mais familiar aos nossos ouvidos. Assim nos é atribuída a responsabilidade de crermos em um Deus Criador, pois a natureza nos mostra que há um ser maior, responsável pela existência do universo, e que pelo fato de a natureza ser o agente desta revelação nos tornamos indesculpáveis por não crermos, ou não aceitarmos esta revelação embutida na natureza. Se formos a ciência moderna, a mesma dará a nós uma série de provas infundadas de que Deus não existe e que o homem é fruto de uma evolução constante. Todavia a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada diz que somos feitura dele, criados para boas obras. Efésios 2 verso 10. Logo, não evoluímos da mão de um Criador, mas fomos feitos perfeitos, pois quem nos fez é perfeito. A Bíblia nos dá a certeza de que o poder dele emanado é infalível. Em Isaías lemos: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento. Isaías 40 verso 28. Deus nunca cansa e nunca descansa pelo cansaço. Seu poder é eterno. Há uma promessa maravilhosa para você, meu caro amigo, e se o cansaço e a vontade de desistir lhe assaltam os pensamentos, e se é seu desejo jogar tudo para o alto, há uma promessa maravilhosa que diz: dá força ao cansado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Isaías 40 verso 29. Quantas vezes você, por sentir-se sem forças para continuar, tentou desistir? Deus tem uma promessa maravilhosa para você, meu amigo, minha amiga. Ele quer te mostrar seu poder. Quer que você saiba que Ele está contigo, te fortalecendo e te ajudando. No livro de Apocalipse, no capítulo 10, versos 5 e 6 vemos uma cena interessante. Um anjo que jura por aquele que criou o céu, a terra, e o mar e tudo quanto neles há, já não haverá demora. Isso mesmo, todos os nossos juramentos, todas as nossas certezas encontram cumprimento naquele que tudo criou. Jesus é a nossa força e nosso escudo protetor. A Bíblia Sagrada faz um contraste muito grande entre o verdadeiro Deus e os falsos deuses que o homem criou. Assim lhes direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo deste céu. Ele fez a terra com o seu poder, ele estabeleceu o mundo com a sua sabedoria, e com a sua inteligência estendeu os céus. Fazendo ele soar a sua voz, logo há rumor de águas no céu, e faz subir os vapores da extremidade da terra, faz os relâmpagos para a chuva, e dos seus tesouros faz sair o vento. Todo o homem é embrutecido no seu conhecimento, envergonha-se todo o fundidor da sua imagem de escultura, porque sua imagem fundida é mentira, e nelas não há espírito. Vaidade são, obra de enganos, no tempo da sua visitação virão a perecer. Não é semelhante a estes aquele que é a porção de Jacó, porque ele é o que formou tudo, Israel é a vara da sua herança, Senhor dos exércitos é o seu nome. Jeremias capítulo 10 versos 11 a 16. Nós, como seres humanos, nascemos com a necessidade de adorar algo ou alguém. Assim formamos para nós os vários motivos de adoração. Criamos deuses imaginários ou pessoas superadmiradas, e se não, partimos para a autoadoração, o culto à beleza, o culto ao corpo. Todavia há somente um Deus, e só Ele deve ser adorado. Em Salmos 95 verso 6 lemos: ó, vinde,
Adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele nos criou, meu amigo leitor, a Ele devemos adorar. O mundo foi amaldiçoado pelo pecado, mas Deus nos prometeu um lugar novo. Uma nova terra. Eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembranças das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Isaías 65 verso 17, leia também Apocalipse 21 verso 11. Tudo isto que te lembra dor, tristeza e morte acabará afinal. Caro amigo, cara amiga, somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Não devemos procurar o interesse próprio apenas, mas buscar a felicidade dos outros. Em Malaquias 2 verso 10 lemos, não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que agimos aleivosamente cada um contra seu irmão, profanando a aliança de nossos pais?